Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora então, esta semana trago-vos um vídeo incrível sobre o meu tema preferido, que é Harry Potter. É verdade, eu trago-vos um vídeo sobre Harry Potter. Neste vídeo ele vai ser, penso eu, um vídeo curtinho. Eu quero fazer o ranking dos livros de Harry Potter, portanto, na minha opinião. Eu já vi este vídeo feito por várias pessoas e cada pessoa, apesar de gostarmos de Harry Potter no geral, há 7 livros e, portanto, certamente que as pessoas conseguem dizer quais é que são os preferidos e quais é que são os que menos gostam. Mesmo gostando de todos no geral, há sempre uns que venham em primeiro, digamos, em relação aos outros. É exatamente isso que eu quero fazer neste vídeo para vocês. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e de colocar gosto neste vídeo e de partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Ora então, para mim fazer este vídeo não foi nada fácil, porque há alguns livros em que eu sei definitivamente que gosto mais deste do que daquele, mas há outros em que é tudo muito ténue, ou seja, a linha que separa este e aquele é muito ténue. E eu não quis de todo estar a ser injusta, portanto eu fiz o ranking do mais correto possível, na minha opinião. Eu quero que entendam que, apesar de eu dizer este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, a linha que separa a maior parte deles é muito ténue, não é do género eu gosto muito mais deste do que gosto daquele, não é de tudo isso que eu quero dizer, mas a verdade é que eu quis colocá-los no ranking, neste caso um top 7, tendo em conta que temos 7 livros, e vou-vos tentar, à medida que vou dizendo o lugar em que cada um se encontra, explicar o porquê. Não tem tanto a ver com a história em si, porque obviamente a história em si é uma e começa no primeiro livro e acaba no sétimo. É uma única história, digamos assim, só que está dividida em 7 livros. São pequenas nuances, pequenas coisas que certos livros têm que outros não têm. E, portanto, eu vou-vos então explicar e dizer qual é que é, neste caso, o primeiro livro do ranking. Eu vou começar pelo primeiro e depois vou até ao último. Ora então, em primeiro lugar, e até para mim foi uma surpresa este ser o primeiro lugar, eu li Harry Potter já há bastantes anos atrás e, com o passar do tempo e de ter lido, houve muitos pormenores que eu me esqueci que os livros tinham. Os filmes eu vejo muito mais vezes, eu posso dizer que todos os anos vejo Harry Potter várias vezes por ano, porque ora está a dar, ora eu ponho a dar porque quero, e portanto os filmes estão muito mais presentes na minha cabeça do que os livros, porque efetivamente li-os todos há bastantes anos atrás. Recentemente eu reli alguns deles, e ao reler este livro que eu vou dizer agora, eu fiquei completamente surpresa, porque ele passou logo para primeiro lugar. E curiosamente é o filme que eu menos gosto, de todos os filmes, de todos os 8 filmes neste caso, é o filme que eu menos gosto. E estou a falar nada mais nada menos do que Harry Potter e o Cálice de Fogo. É este assim aqui, eu tenho esta ediçãozinha mais antiga, porque sabem como é, já lá vão uns anos, mas Harry Potter e o Cálice de Fogo fica para mim em primeiro lugar. E vocês perguntam-se porquê? Também eu fiquei surpresa. Eu, à medida que fui relendo, neste caso, Harry Potter, porque já não me lembrava quase de muitos dos pormenores que li há muitos anos atrás, quando li, este livro é sem dúvida aquele que tem mais história. O filme não lhe faz jus de todo e por isso é que eu não gosto dele. O filme, para mim, é muito superficial. Foca-se muito, obviamente, no torneio. Eu sei que eles têm aquele limite de tempo e só podem fazer um filme até... Se isto fosse até todos os pormenores, o filme tinha quase um dia inteiro. Efetivamente, eu percebo isso e eu tenho essa noção. Mas para quem lê um livro e está à espera de certas coisas e quer certas explicações, é um bocado frustrante. Este livro aqui tem, sem dúvida, a maior história, e quando digo história é background, portanto, perceber a história de certas personagens, perceber porque é que certas personagens estão ali, o que é que aconteceu. O livro não nos explica, o vídeo, peço desculpa, não nos explica nada disso. O filme neste caso, nós no filme temos o torneio, há lá mais 2 ou 3 coisas pelo meio, no final eles aparecem no cemitério, a coisa dá-se, o rapaz regressa e acabou. Pronto. E este aqui fala muito mais do que isso. Eu não vou entrar em detalhes, não pretendo fazer review dos livros em si, mas pela quantidade de história extra que este livro acrescenta ao que nós já sabemos das personagens, é que ele está em primeiro lugar, porque eu acho que está muito mais completo que o filme. Fala mesmo de muitas partes importantes, por exemplo, a parte do Yule Ball aqui está muito mais descrito, tem muito mais contexto. No filme é tipo isto, são 5 minutos e acaba. E tem muito mais a passar-se, interessante de ler, portanto, para mim, em primeiro lugar do ranking dos livros de Harry Potter, temos Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ora então, em segundo lugar, pelas mesmas razões do livro anterior, nós temos Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. É este assim aqui.
A nível de filmes é também dos meus favoritos, neste caso é dos meus favoritos, portanto, enquanto que no outro era o que eu menos gostava e o livro é o que eu mais gosto, neste caso o Prisioneiro de Azkaban é dos meus filmes preferidos. A nível de livro, ele está em segundo lugar exatamente pela mesma razão do que o outro. Aqui temos muita mais história, especialmente a falar, neste caso, por exemplo, do professor Lupin, o que é que lhe aconteceu para ele ser lobisomem, tudo mais, a história dele, o que é que os amigos fizeram, como é que o próprio grupo em si, os Marauders, na altura, se tornaram esse grupo e o que é que eles, porque é que cada um tem aqueles nicknames engraçados, o Padfoot, o Wormtail, que nós tanto ouvimos falar. No livro, no vídeo, peço desculpa, no filme eles não falam disso praticamente. Nós sabemos que eles existem e que eram aqueles 4 amigos e cada um tinha este nome. Saber porquê, ninguém sabe, ou pelo menos só quem vê os filmes não sabe, mas se lerem este livro irão saber. E portanto este fica em segundo lugar exatamente pela mesma razão que o outro. Tem muita história de background de personagens que eu acho que é super interessante ler. O filme não é que faça jus ao livro, faz mais do que o outro, mas ao mesmo tempo acho que há aqui muitas partes especialmente relacionadas com os Marauders que podiam ter sido faladas e não foram, portanto é isso. Em segundo lugar temos Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ora então, em terceiro lugar temos aquele que eu considero como filme o meu preferido, posso dizer que é o meu preferido. Como o livro vem em terceiro lugar, exatamente porque, apesar de estar muito bom, eu acho que os outros acrescentam mais à história e deixam-nos a saber mais do que necessariamente este aqui. Portanto, em terceiro lugar temos Harry Potter e a Ordem da Fênix. Se repararem, este aqui é o livro mais grosso, ele é bastante espesso, mas é muito fácil de ler, como todos os livros de Harry Potter, é mesmo só uma questão de tamanho. Vem em terceiro lugar, eu acho que o livro em si está bastante bom também, faz bastante jus. Eu penso que ele demora um bocadinho mais, ou seja, temos muito mais páginas de construção de história do que no final. No final, aquela parte da batalha final é quase mesmo assim numa secção muito pequena de páginas, está mais condensado, não fica nada por dizer, em boa verdade, mas é o único reparo que eu faço a este livro aqui, é que é uma construção bastante grande até chegarmos à conclusão final, embora esteja tudo a fazer sentido e esteja tudo encadeado como é devido. Os outros estão acima deste, pura e simplesmente porque eu acho que tem mais explicação, não é só história, não é só narrativa, há muito mais explicação do passado, que eu acho que é muito importante para nós percebermos a história que estamos a ler, especialmente quando é algo tão icónico como Harry Potter. Todos nós queremos saber mais e mais e mais, há imensas teorias do que é que poderá ter acontecido antes e depois e durante e aqui e ali, toda a gente fala e pensa no que é que poderá ter acontecido e quando nós temos estes pequenos gostinhos da própria autora nos dar essas explicações, tanto melhor. Portanto, ele aparece em terceiro lugar, neste caso a Ordem da Fênix, só porque sim, mas continua a ser um livro muito, muito bom e fica, para mim, em terceiro lugar. Ora então, em quarto lugar, temos o livro Harry Potter e o Príncipe Misterioso. É este livro assim aqui. Eu também gosto bastante deste livro. Curiosamente, deste para o anterior, há uma linhazinha um bocadinho maior que os separa. Aliás, daqueles 3 para os últimos 4. Aqueles são, sem dúvida, os 3 que eu mais gosto. Estes últimos 4 que eu vou agora dizer, entre eles é complicado eu dizer qual é este e qual é aquele. Portanto, estes 3 foi fácil separar, os últimos 4, lá está, são as tais linhas ténues em que eu estou a dizer este é melhor que aquele, não é necessariamente por nenhuma razão em específico, é mais uma questão de gosto pessoal e até para mim a diferença é tão ténue que eu me vejo aflita para vos explicar o porquê. Mas efetivamente em quarto lugar eu tenho o Príncipe Misterioso, eu gostei bastante deste livro aqui. Ele acrescenta algumas histórias, especialmente à personagem do Snape, mas acho que é praticamente isso. Eu já não li este livro há algum tempo, sinceramente, eu quando reli não me recordo se reli este. Portanto, pode-me estar aqui a falhar algum detalhe. Eu tenciono reler este livro, não sei quando, não será para já, mas eu tenciono reler este livro e depois então se houver alguma adaptação ou alguma alteração que eu queira fazer a este top, eu venho buscar dizer, mas para já e pelo que eu me lembro, em quarto lugar para mim fica Harry Potter e o Príncipe Misterioso. Ora, em quinto lugar temos nada mais nada menos do que Harry Potter e a Câmara dos Segredos. É este livro assim aqui. É dos primeiros, neste caso, é o segundo livro, o segundo filme. A nível de filme eu gosto bastante, eu acho que ele conta bastante. Demora um bocado a construir o filme, sem dúvida. Aqui penso que a leitura é um bocadinho mais fluida, não demora assim tanto. Agora, a nível de história, e lá está, e como já devem ter percebido, eu já estou a chegar ao final deste ranking e ainda falta este segundo livro que está agora aqui em quinto lugar, como eu estou a dizer, e ainda falta o primeiro.
O primeiro e o segundo, apesar de, na nossa ideia, serem os que se calhar teriam mais história por serem os primeiros, não têm. A nível de história passada, nós não aprendemos tanto sobre personagens. Aliás, nestes dois livros, muito poucas personagens são introduzidas, que não aquele núcleo central. Daí em diante, do terceiro em diante, começam a vir várias personagens e a ser explicada muita coisa. Portanto, estes aqui só estão num lugar um bocadinho mais abaixo do que os outros, exatamente por isso, porque a história começa aqui, mas ainda não nos está a ser dado tudo o que nós queremos, aquela explicação toda que nós queremos. Isto vai ser dito mais à frente. Portanto, isto aqui é só o começo da história, os amigos conhecem-se, neste caso eles descobrem a Câmara dos Segredos, como nós conhecemos, e a história em si está muito interessante, está muito fiel ao livro também. Claro que temos aqui algumas nuances que acontecem muito neste livro e no primeiro, nomeadamente do quem é o Peeves, que muitos fãs de Harry Potter, daqueles que só veem os filmes, não fazem a menor ideia de quem é o Peeves, e o pessoal que é fã de Harry Potter e que já leu os livros fica bastante chateado. E é verdade, malta, não digam que são fãs de Harry Potter sem verem as duas coisas, filmes e ler livros, só assim é que são fãs de Harry Potter. Mas pronto, este livro aqui efetivamente merece o seu quinto lugar. Eu gosto muito dele, eu gosto muito do filme e gosto muito do livro, mas lá está, a nível de história, a nível de construção de personagens e a nível de background, não nos dá tanto. Portanto, por essa razão, ele está em quinto lugar. Ora então, em sexto lugar, bem pertinho do final, por aquelas linhas ténues que eu já referi, temos Harry Potter e a Pedra Filosofal. Este assim aqui, exatamente pela mesma razão do que o anterior. Nós temos aqui um livro muito inicial, este é o primeiro livro, é aqui que nós começamos a conhecer Harry, a sua história, porque é que ele foi deixado, os seus tios, como é que ele entra em Hogwarts, ele descobre tudo. Ele nem sabia que era feiticeiro, só quando lhe é dito pelo Hagrid é que ele descobre. Portanto, isto é um livro de descoberta para ele e para nós. Nós estamos a descobrir este universo, estamos a descobrir estes jovens, esta escola, esta amizade que eles estão a criar e, portanto, é essa descoberta que é bonita. Mas qual é o problema? Se eu tivesse só lido, sei lá, este livro e o segundo, a minha opinião ia ser outra, mas como eu já li os outros todos, eu sei que mais à frente vão-se passar coisas muito, muito boas. E, tendo que pôr em top, eu obviamente que prefiro esses livros que me falam mais dessas coisas que eu quero ler, do que este aqui que é muito introdutório. Apesar de ser a introdução a este universo maravilhoso que é Harry Potter e que todos nós amamos, é ao mesmo tempo um livro que não tem tanto sumo, por assim dizer. Portanto, é por essa razão que ele está em sexto lugar, mas não significa que não seja um ótimo livro e comecem a ler Harry Potter pelo princípio, pelo amor de Deus, não comecem a ler pelos últimos. Ora, então agora vou-vos falar do sétimo e último lugar e, obviamente, se vocês chegaram até aqui no vídeo estão a conseguir perceber qual é que vai ser e muitos de vocês devem estar surpresos. Vou-vos já explicar porque é que este livro é o último. Portanto, em sétimo lugar temos nada mais, nada menos que Harry Potter e os Talismãs da Morte. Este é o último livro. É o livro que foi escrito em último lugar, é o fechar da história completa. Claro que depois houve algumas sequências com os monstros fantásticos e tudo mais, mas isso aí passa-se anteriormente a Harry Potter, e mesmo o da Criança Amaldiçoada, que eu também li, não achei assim grande coisa, muito sinceramente, portanto nem incluo esse livro no meu top, só mesmo estes 7. Este é o último livro, e muitos de vocês perguntam-se, credo, como é que esse é o último, se esse efetivamente, então já que tu gostas de história, de construção de personagens, esse é o melhor. Não, na minha opinião não é. Este livro dá-nos o desfecho, sim, mas a nível de história passada e de construção de personagens e de descobrir coisas sobre os personagens, nós não descobrimos nada aqui que já não tínhamos descobrido no passado. Neste livro, quem tinha que morrer já morreu, quem tinha que ser falado já se falou, acontece muita coisa aqui, e muita coisa que obviamente é triste, nomeadamente à medida que vamos chegando ao final do livro e vemos a Batalha de Hogwarts a dar-se e acabam por aparecer algumas pessoas que são muito queridas, algumas personagens muito, muito queridas do público. Tem muita história, mas tem pouco sumo na medida em que eu não aprendo nada que já não saiba, ou seja, era inevitável que isto culminasse numa batalha e era inevitável que algumas pessoas perecessem. Seria um universo muito risonho e ideal se todos ficassem bem e só o Voldemort é que desaparecesse. Era uma coisa que não me cheira que J.K. Rowling fosse escrever isso, e eu acho que mesmo nós fãs não era isso que queríamos. Portanto, a tristeza é inevitável com o desaparecimento de algumas personagens e com toda a destruição, mas ao mesmo tempo, como leitura e como construção de história de personagens, eu gostei mais dos outros. E por isso é que deixei para o fim o último livro mesmo da saga. Porque acho que é o que me diz menos a nível de história. Eu gostei muito de o ler e eu gostei obviamente da forma como ele terminou, o filme faz-lhe jus, obviamente,
mas como livro, os outros para mim são melhores. Mesmo, por exemplo, o Prisioneiro de Azkaban, que eu coloquei em segundo lugar, que é muito mais pequeno que este, se vocês repararem, é literalmente metade da espessura deste aqui, para mim diz-me mais do que este livro aqui. E se calhar para vocês, muitos poderá não fazer sentido, para outros poderá fazer. Digam-me nos comentários o que é que acham, se concordam comigo, se não, qual seria o vosso ranking, o que é que acham de eu ter posto este livro em sétimo lugar, mas efetivamente sim, para mim o último livro em sétimo lugar, digamos assim, não porque não gosto, mas porque tive que os ordenar, seria então efetivamente o último livro, Harry Potter e os Talismãs da Morte. E pronto, este foi o meu ranking dos livros de Harry Potter, espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar gosto neste vídeo e de comentar a dizer qual o vosso ranking de Harry Potter, se têm algum, e a comentar o meu, o que acharam que fiz as escolhas parecidas com as vossas ou não vou dizer certas porque rankings são obviamente muito pessoais, não há certo e errado, mas comentem, digam se concordam comigo, se efetivamente as vossas escolhas são diferentes. E qual, por exemplo, é que é o vosso livro preferido de Harry Potter, se é que conseguem dizer um único que seja o vosso preferido. Ora então, espero que tenham gostado e vejo-vos para a semana. Tchau!